Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um painel maravilhoso que tem lá no Museu Uffizi, em Florença, que mostra as 7 virtudes. Que 7 virtudes são essas, Renata? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar para você. Quando você for a Florença, você vai com certeza no Museu Uffizi, porque se você não for, a gente precisa ter uma conversa muito séria. E quando você estiver por lá, você vai ver um painel pintado por Botticelli e por Pollaiolo, mostrando as 7 virtudes, as 3 virtudes teologais e as 4 virtudes cardinais ou cardeais. E é uma obra realmente belíssima, que vale a pena a gente conhecer um pouquinho. Aqui no canal a gente tem uma playlist falando sobre a representação das virtudes, então eu entrei com bastante detalhe em cada uma dessas virtudes, por que que elas estão segurando os elementos, estão nas posições que estão. Então, vou deixar o card aqui, você dá uma olhadinha lá para poder aprofundar um pouco. Aqui o que eu quis trazer, primeiro é a beleza da obra mesmo, né? Porque a pintura em si é belíssima, é o início do Renascimento, ali com Botticelli. Você tem uma mudança de paradigmas muito grande com essas obras que começam a ser feitas, com as representações mais humanas, com mais movimento. E esse quadro, esse painel das virtudes, ele realmente impacta pela beleza, é grande, né? Elas são quase tamanho natural, a pintura, e você realmente é levado a se questionar sobre as virtudes quando a gente vê elas representadas dessa forma. Então, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e as cardeais, prudência, justiça, temperança e fortaleza. Lembrando que as teologais são as virtudes para lidar com Deus, lidar com o espiritual, lidar com o metafísico, com a vida interior. E as virtudes cardeais são as virtudes para lidar com o mundo, para lidar com a sociedade, com as pessoas, com os governos. E são as mesmas virtudes que Platão coloca na sua obra A República para a composição do Estado ideal. Então, as virtudes cardeais, elas são as virtudes platônicas, incorporadas dentro dessa tradição cristã, absorvidas, e depois muito representadas durante o Renascimento. Não só o Renascimento, mas daquela época, né, toda, essas virtudes estão sempre presentes. Na própria obra de Dante, a gente vê muito esse jogo entre 4 e 3. 3 estrelas no céu, as virtudes teologais. 4 estrelas no céu, as virtudes cardinais. Então, sempre que você vê esse jogo nas obras, você pode tentar ver se o autor não está se referindo a essas virtudes, ok? Então, aqui é o painel todo, e agora a gente vai dar uma olhadinha de um por um. Botticelli eu tenho certeza que pinta a primeira, né? Não, as outras eu acho que já são Pollaiolo, mas são todas maravilhosas. Então, aqui a primeira virtude teologal, você tem a fé. E a fé carrega uma taça, essa taça do sangue de Cristo e uma cruz, justamente falando da fé religiosa que ela está representando. Uma mulher austera, né? Você tem essa parte branca da túnica dela, e você vê bem o estilo purificado, né? Angelical que ela tem aqui no rosto. Então, a primeira virtude, a fé. A nossa próxima virtude, então, vai ser a esperança. E aí você vê essa moça casta, em posição de oração, justamente com essa esperança de alcançar o divino, por isso sempre olhando para cima. E ela até, assim, tem uns que arriscam de que ela esteja grávida, como sendo uma esperança num futuro, né? Em algo que vai surgir, que vai aparecer. Então, a esperança leva a gente a olhar para cima e a confiar, né? Então, a esperança junto com a fé, né, que é a virtude anterior, vai ajudar a gente a chegar mais perto do divino. Aí a nossa esperança. A caridade, que é a terceira virtude teologal, ou seja, as virtudes para lidar com as coisas divinas, é justamente a caridade representada
por uma mulher amamentando o bebê, que é justamente a questão da nutrição. A caritas, a caridade como a sustentação da vida, que a gente percebe aqui no ato de amamentar, de alimentar uma criança. E ela tem uma chama na mão, né? Essa chama de um amor flamejante, um coração flamejante, né? Que pulsa de caridade. É belíssimo. E aí você vê esse vermelho forte, né? É uma composição muito bonita que ele faz. Depois começam as virtudes cardeais, ou cardinais, começando aqui pela prudência. E a prudência eu gosto muito dela, porque ela carrega um espelho, tá? Lá no vídeo sobre a virtude da prudência, eu trago outras imagens que mostram que normalmente a prudência ela tem duas faces, uma que olha para frente, uma que olha para trás, e o espelhinho, né? O espelhinho é uma das grandes características da prudência. E por que que você tem a cabecinha para frente e para trás? Porque para ter prudência você tem que olhar para o passado e o futuro, né? Você é uma síntese, você tem que olhar para os dois para ter prudência, você não pode ignorar o passado. E você tem o espelhinho na frente, porque você tem que se ver. Ninguém que não consegue se enxergar não é prudente. A prudência ela parte de um autoconhecimento, de saber o que eu sou capaz, o que eu tenho que melhorar para poder agir no mundo. Então a prudência está aí, né, com esse espelhinho na mão. O próximo é a justiça, e aí a gente tem a espada da justiça, que a gente conhece, né, um elemento que se usa até hoje, a espada como sendo a justiça. E é interessante porque a espada, ela não é só para aplicar a justiça, né? Em alguns contos, em algumas histórias, a espada da justiça está em cima da cabeça do governante, onde se ele fizer algo injusto, aquela espada, puf, né, cai na cabeça dele. Então é como se a justiça estivesse constantemente olhando os nossos atos. E aqui a gente tem essa espada na mão dessa dama belíssima para lembrar, né, da justiça que deve ser trazida para a sociedade, para o convívio humano. Tá? E também, gente, a espada, ela tem muito a ver com vontade, com capacidade de aplicar, de realizar. Então aqui seria a capacidade de trazer a justiça para o mundo. Aqui a temperança, né, que tempera, ela harmoniza as coisas do céu e da terra. Então você tem a bacia aqui embaixo, né, e o outro em cima, o jarrinho descendo a água. Então esses dois elementos se equilibrando, porque a temperança é justamente esse equilíbrio que você tem entre as partes, aqui representando a divina e a material. E porque o superior preenche o inferior. A parte do céu preenche a terra, dá sentido, dá significado para a própria terra, para a própria matéria. E aqui a fortaleza, você vê que ela está com uma... Ela sempre aparece meio Atenas guerreira, assim, né? Que é uma fortaleza, uma coragem. A coragem, né, vem de coração, core. A fortaleza, a nossa força, vem justamente dessa coragem, desse coração capaz de não ceder aos desejos, aos problemas, às seduções da vida e permanecer fiel sempre aos seus próprios princípios. Então, estão aí as virtudes, e aqui eu trouxe só alguns outros painéis, só para mostrar para vocês como essa ideia, né, dos painéis com as virtudes, ela é muito recorrente e belíssima, né? Então, quando você for no museu, ou então ver alguma imagem com 7 mulheres enfileiradas, a chance de ser as 7 virtudes, né, teologais e cardinais é muito, muito grande, né? Aqui um outro painel também com as virtudes, você pode perceber que os elementos se repetem, né? Você tem aqui a criança sendo amamentada, você tem a espada. Então, à medida que a gente conhece esses elementos simbólicos associados às virtudes, quando você vê uma composição, você já pode compreender melhor o que o artista está querendo te dizer, né? O que ele está representando de fato. E aqui um último exemplo também de painel, aqui ele é um pouquinho diferente, porque elas estão acompanhadas, né? São pares. E as virtudes estão levando as pessoas, ok? Mas também é a mesma ideia do painel com as 7 virtudes.
Então era isso que eu queria passar, uma visãozinha simples, né, mais pela beleza da obra, dessa composição, e mostrar, né, que a virtude sempre é um tema que nos fascina, e na arte ela nos traz obras belíssimas como essa que a gente viu hoje. Espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê no nosso próximo encontro.